Vamos começar. Abre na página 436. Texto para as questões 1 e 2. Um bloco de 50 kg escorrega sobre um plano horizontal em trajetória retilínea para a direita. Durante todo o movimento há uma força de atrito de intensidade 900 N, supostamente constante, na mesma direção e sentido contrário da força F. Sabe-se que no instante 4 segundos a velocidade vetorial instantânea do corpo é horizontal para a direita e intensidade 20 metros por segundo. No corpo também está sendo aplicada uma força na mesma direção e sentido da velocidade, cuja intensidade varia em função do gráfico a seguir. Quanto vale a aceleração vetorial no instante 2 segundos? Estão olhando no instante 2 segundos, a força que vai agir nesse bloco vale 800 newtons. Então a gente tem 800 newtons, que é a força para a direita. O atrito ele é constante, está no sentido contrário do movimento. Então esse bloco está escorregando para a direita, mas ele está desacelerando, ele está freando. Por quê? 900 para a esquerda é maior que 800 para a direita, então a gente tem uma resultante para a esquerda, que é 100 N, a diferença entre o atrito e a força F. Resultante para a esquerda de 100 N, a aceleração também é para a esquerda. Então, fazendo a segunda lei de Newton, resultante é massa vezes aceleração, a resultante é a diferença entre o atrito e a força. Sempre começa com a força que aponta no sentido da aceleração. Então, o atrito está no sentido da aceleração, a gente começa com ela. Quem ajuda menos quem atrapalha é igual a massa vezes aceleração. A pergunta do quem ajuda é sempre no sentido da aceleração. Então, o atrito menos a força é a massa vezes a aceleração. O atrito é 900, a força é 800, então subtraindo dá 100, passo 50 dividindo, 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração desse bloco. A 2. Qual a intensidade da velocidade vetorial instantânea do corpo no instante 8 segundos? A gente sabe que no instante 4 segundos a velocidade vale 20. No instante 4, a velocidade vale 20. A gente tem a velocidade inicial no instante 4 segundos. E eu quero a velocidade final no instante 8 segundos. A gente vai analisar aqui, ó, de 4 a 8 segundos. Nesse intervalo, eu tenho a velocidade inicial no instante 4, que é 20, e eu quero a velocidade no instante 8. Pessoal, eu só posso aplicar as equações de move se a aceleração for constante. Move, que define move, é uma aceleração escalar constante. E a aceleração escalar ela vai ser constante se a resultante for constante. No instante 4 a 8 segundos, a gente tem uma força de 1000 newtons que é aplicada no bloco. Então, a gente tem 1000 newtons no bloco para a direita. A gente tem um atrito constante o tempo inteiro, que o anunciado falou que é 900 newtons. Quanto que é a resultante nesse caso? A resultante é 100. É 1000 menos 900 é 100 newtons. Se a resultante é constante, nesse intervalo de 4 a 8 segundos, a aceleração também é constante. Então, como a resultante é constante, a aceleração é constante. E como a aceleração é constante, eu posso aplicar as equações de move. Somente nesse intervalo de 4 a 8 segundos, que a resultante é constante, a aceleração também vai ser constante. Eu posso fazer a equação de move. V igual a V0 mais AT. A velocidade final eu quero descobrir no instante 8. A inicial, no instante 4, a gente tem, vale 20. A aceleração vale 2. Como é que eu sei a aceleração? A gente pode calcular a aceleração. A gente tem uma força de 1000 para a direita, menos o atrito de 900, massa vezes aceleração. Força 1000, atrito 900, a massa é 50 vezes a aceleração. Vai dar o mesmo valor do exercício anterior. 100 igual a 50 vezes a aceleração, 2 também. Então essa é a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, constante de 4 a 8 segundos. E o intervalo de tempo é 4 segundos, é de 4 a 8, é 8 menos 4, 4 segundos. Então aqui dá 4.
vezes 2, 8. 20 mais 8, 28 metros por segundo é a velocidade final. Letra C. Questão 3. Durante a decolagem de um avião, um indivíduo curioso resolveu levar um pêndulo e segurá-lo como se ele estivesse fixo no teto. Ele percebeu que, enquanto a aceleração do avião era constante, o ângulo entre o fio e a direção vertical não mudava, ou seja, o pêndulo permanecia em repouso em relação ao avião. Pede-se, informe a direção e o sentido da velocidade vetorial instantânea e classifique o movimento do avião em função da variação da intensidade. Uniforme, acelerado, retardado e sua direção, retilíneo, curvilíneo, da velocidade vetorial. Bom, o avião está indo para a direita, o sentido do movimento é o sentido da velocidade. Ele está começando a decolar, ele partiu do repouso, está indo para a direita e está acelerando também para a direita. Ele está em movimento acelerado para atingir a velocidade suficiente para decolar. Então ele está indo para a direita em movimento acelerado, movimento retilíneo e acelerado. Letra B, assinale as forças no pêndulo. Então vamos lá, o pêndulo está aqui, a gente tem peso vertical para baixo e tração no fio. Só isso, não tem mais nada de força aqui, somente peso e tração. Essas são as duas forças. Letra C, indique a direção e o sentido da aceleração vetorial. A gente já representou aqui, ó, direção e sentido da aceleração vetorial. A direção é horizontal e o sentido para a direita. Horizontal para a direita. D. Indique a direção e o sentido da resultante. Vamos lá. Segundo a lei de Newton, resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. A resultante e a aceleração têm mesma direção e mesmo sentido. Isso é importantíssimo. Falei bastante semana passada. No mesmo sentido da resultante, você tem a aceleração. No mesmo sentido da aceleração, você tem a resultante. Se a aceleração é horizontal para a direita, a resultante é horizontal para a direita também. Vamos fazer a soma dos vetores entre a tração e o peso para a gente ver que vai dar horizontal para a direita. Olha lá. Tração, pego o peso, coloco a origem do peso na extremidade da tração, liguei os dois. Agora a gente desenha o resultante. O resultante sai da origem até a extremidade, a origem da tração até a extremidade do peso. Olha lá. Essa é a resultante. Ela é horizontal para a direita, mesma direção e mesmo sentido da aceleração vetorial. A gente tem um ângulo aqui entre a tração e o peso, que é o ângulo θ. Letra E, calcule a intensidade da tração. Então, a gente pode fazer alguma relação trigonométrica nesse triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa, cateto e cateto. Para a gente achar a tração, que é a hipotenusa, eu posso fazer um cosseno desse ângulo θ, que é o peso, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Eu não consigo fazer seno ou tangente, porque eu não tenho a resultante por enquanto. Então, a única coisa que eu tenho é o peso. Eu tenho a massa, que é 200 gramas, ou passa para quilos, 0,2 kg. Eu consigo achar o peso. Peso, massa vezes gravidade. 0,2 vezes 10. 2 newtons é o peso. Então, vamos fazer o cosseno desse ângulo θ, que é o cateto adjacente, o peso, dividido pela hipotenusa. O cosseno de θ é 25, o ângulo, o cosseno de 25 é 0,9. O peso é 2 newtons e a tração a gente quer descobrir. Então, 2 dividido por 0,9 dá 2,22 newton. Essa é a tração, então, no fio. F. Calcule a intensidade da aceleração. Bom, a resultante aqui é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração vai sair aqui na resultante. Resultante é m vezes a. Então, agora eu vou fazer alguma relação trigonométrica que envolva esse cateto aqui oposto ao ângulo θ. Eu posso fazer o seno, eu posso fazer a tangente, que vai envolver o r, a resultante. Vamos fazer o seno desse ângulo θ, que é o cateto oposto, a resultante, dividido pela hipotenusa, que é a tração.
Seno de θ ele forneceu aqui também, é 0,42. A resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração, e a tração a gente acabou de achar 2,22. A massa em quilograma é 0,2. A gente pode passar esses 2,22 para lá multiplicando, dá 0,93. Passo 0,2 dividindo, 0,93 por 0,2 vai dar 4,66, alguma coisa aproximadamente 4,7 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, então, do avião nesse instante. E a letra G, o comprimento mínimo que a pista de decolagem deve ter para receber um avião como este é de 2 km. E a mínima velocidade para que ele decole é de 80 metros por segundo. Caso o avião estudado esteja deslocando em uma pista com comprimento mínimo, que é 2 km, ele vai conseguir decolar ou não? Ou seja, ele consegue atingir esses 80 metros por segundo, partindo do repouso, com essa aceleração que a gente achou de 4,7, ele consegue decolar numa distância de 2 km? Bom, se a aceleração é constante, é move. Se é move, a gente pode aplicar as equações de move. Eu vou usar a equação de Torricelli, porque eu não sei o tempo que ele vai demorar para decolar, eu não sei o tempo que ele vai demorar para atingir os 80 metros por segundo, e nem quero descobrir o tempo. Então, quando não envolve o tempo, a gente faz a equação de Torricelli. A velocidade final é 80 ao quadrado. A inicial é 0, ele vai partir do repouso, então esse termo aqui já você cancela, dá 0. A aceleração a gente achou, é 4,7 aproximadamente. Eu quero achar o ΔS, eu quero achar a distância que ele vai precisar para decolar. Ele não vai precisar dos 2 km. Talvez ele precise de menos. Se ele precisar de mais de 2 km, ele não consegue decolar. Então a gente tem que descobrir o ΔS, a distância que ele precisa para atingir os 80 metros por segundo. 80 ao quadrado, 6.400. Aqui, 9,4, passa dividindo 9,4, 680 metros. Então, o avião ele consegue decolar, porque para atingir essa velocidade, ele precisa de apenas 680 metros. E a pista tem 2 km. Então, sim, ele consegue decolar. Pêndulo. Pessoal, isso aqui a gente vai ver em detalhes na apostila 3. Dinâmica do movimento circular, tá? Então a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Um pêndulo é composto de uma esfera metálica de 50 gramas presa a um fio ideal de massa desprezível, de comprimento 50 centímetros e fixa em um suporte. A intensidade do campo gravitacional é 10. O pêndulo é colocado para oscilar de tal forma que ao passar pelo ponto mais baixo, sua velocidade é 2 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, para o ponto mais baixo da trajetória, paddings. Supondo que o pêndulo esteja indo para a direita, faça um esquema e assinale a velocidade vetorial instantânea, indicando sua direção e sentido, e classifique o movimento do pêndulo. Bom, tá lá. É um movimento circular. No ponto mais baixo, a velocidade está aqui, horizontal para a direita. O problema falou que está indo para a direita. A velocidade vetorial ela é tangente à trajetória e aponta no sentido do movimento. Então, nessa posição, a reta tangente à curva ela é assim, ó, ela é horizontal. A reta tangente à curva ela é horizontal. Essa é a direção da velocidade, horizontal. E o sentido é o sentido do movimento, que ele falou que é para a direita. A gente não consegue classificar se é acelerado, ou retardado, ou uniforme. Quando ele está descendo o pêndulo até o ponto mais baixo, ele é acelerado. Quando ele está subindo do ponto mais baixo até lá em cima, ele é retardado. Mas no ponto mais baixo, ele nem acelera nem desacelera. É um instante em que a velocidade vale, nesse caso, 2 metros por segundo. É uma posição onde você não tem uma resultante tangencial, você não tem uma aceleração tangencial. Então, a velocidade vale 2 metros por segundo, é um instante de tempo que ele está passando por essa posição. A B, no mesmo esquema feito no item A, assinale as forças do pêndulo. Forças que a gente vai ter é peso e tração. Então, peso vertical para baixo, tração vertical para cima. Somente isso, não tem resistência do ar, somente essas duas forças.
Perceba que elas não são iguais, tá? Peso e tração não são iguais, isso é o que a gente vai ver bastante na dinâmica do movimento circular uniforme. Nesse caso, se o pêndulo tivesse parado, sim, o peso seria igual à tração, mas ele está oscilando. Então você tem uma resultante aí nesse movimento. Que no movimento circular uniforme, a resultante centrípeta. Agora, letra C. Indique no esquema a direção e o sentido das acelerações centrípeta, tangencial e vetorial. Bom, vamos lá. Aceleração centrípeta vai ter, porque o movimento é curvo. Sempre tem aceleração centrípeta e movimento curvo. Mas não tem aceleração tangencial, porque no ponto mais baixo não tem componente do peso tangencial. O peso no ponto mais baixo, como a gente viu agora há pouco, ele é só vertical para baixo. Ele não tem componente horizontal nenhuma. É a componente do peso tangencial que é responsável por acelerar ou desacelerar. Isso vai acontecer na descida e na subida, mas no ponto mais baixo não tem nenhuma componente do peso tangente à trajetória. Então você não vai ter nenhuma resultante tangencial, logo você não vai ter nenhuma aceleração tangencial. Então, no ponto mais baixo, a única aceleração que você tem é a aceleração centrípeta. Então, a aceleração vetorial é a aceleração centrípeta, porque só tem ela. A aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. Então, a gente tem aqui, ó, trajetória. Se a gente fechar uma circunferência, a gente vai ter o centro da circunferência mais ou menos aqui. Tá? Então, a aceleração centrípeta ela vai apontar aqui para o centro. Então, ela é vertical e aponta para cima. D. Indique no esquema a direção e sentido da resultante. Se a aceleração vetorial é vertical para cima, a resultante é vertical para cima. Na mesma direção e sentido da aceleração, você tem a resultante. Mesma direção e sentido da resultante, você tem a aceleração. Eles apontam sempre para o mesmo lugar. Então, resultante é vertical para cima. Quem é essa resultante? Essa resultante não é a tração que está apontando para cima. Essa resultante é o nome já diz, é a resultante entre as forças que estão aí, que é a tração e peso. A resultante entre a tração e o peso, que é essa força vertical para cima. Letra E, calcule a intensidade da tração. Isso que é importante, que a gente vai fazer bastante na apostila 3. Então, olha lá, novamente, as forças que a gente tem, peso vertical para baixo e tração vertical para cima. A diferença entre essas duas, a diferença entre a tração e o peso vai dar para cima. Vocês percebam aí que a tração é maior do que o peso, certo? A tração é maior do que o peso. A diferença entre elas é justamente a resultante, que vai ser vertical para cima, que é no mesmo sentido da aceleração centrípeta. Então, a segunda lei de Newton, a gente escreve resultante, quem é? É a diferença entre a tração e o peso. Você sempre começa com a força maior que a tração. Você sempre começa com a força que aponta no sentido da aceleração, que é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro. Então, quem ajuda menos quem atrapalha é a resultante. A resultante é quem ajuda no sentido da aceleração, que é a centrípeta, menos quem atrapalha, que é o peso, que está no sentido contrário da aceleração. Então, a gente escreve a resultante assim. E é a resultante centrípeta, por isso que eu coloquei esse Czinho. Resultante é massa vezes aceleração, que é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é igual a tração menos o peso, que é m vezes g. Aceleração centrípeta é v² dividido pelo raio. Essa é a equação da aceleração centrípeta. Então, a resultante centrípeta, para quem já lembra, é mv² dividido pelo raio. Então, eu já poderia colocar aqui direto, no lugar da resultante centrípeta, mv² dividido pelo raio. A massa é 50 gramas, a gente não pode usar em grama, tem que passar para quilos. Então, você divide por 1.000. 50 dividido por 1.000, 0,05 kg, vezes o G, que é 10. Aqui dá 0,5. Massa novamente em quilograma, 0,05. A velocidade no ponto mais baixo é 2 metros por segundo, ao quadrado, dividido pelo raio, que é o comprimento do fio. O comprimento do fio, ele falou aí que é 50 centímetros, que eu não posso colocar em metros, em centímetros, eu tenho que colocar em metros. Então, aqui eu também passei para metros. 50 centímetros é meio metro.
Fazendo os cálculos aqui, a gente tem 0,4. Eu passo esse 0,5 negativo para o outro lado, ele vai somando. 0,4 mais 0,5, 0,9 newtons. Então, essa é a tração no ponto mais baixo. Então, quanto que é a resultante? A tração é 0,9 para cima, o peso é 0,5 para baixo. A diferença entre as duas, 0,9 menos 0,5, que é a resultante, que é 0,4. Está aqui, a gente calculou a resultante. 0,4 newtons a diferença entre a tração e o peso. Bom, vamos ver a aula 15 agora, pessoal. Como eu falei, a aula 14 eu pulei, eu vou montar com mais calma a força de atrito. Essa aula 15 eu já falei, eu vou dar uma lembrada só da ação e reação à terceira lei de Newton. Então, esse mesmo slide eu já apresentei para vocês, só dando uma lembrada. Considere um livro em cima de uma mesa. A gente vai ter dois pares de força que formam ação e reação aqui nesse caso. A gente tem um par de forças de ação e reação de um campo gravitacional, que é a força peso. Então, a Terra ela atrai o livro com uma força peso. O livro reage e atrai a Terra com a mesma força peso. Essas forças têm a mesma direção, têm sentidos contrários e mesma intensidade, a mesma força que a Terra atrai o livro atrai a Terra. Esse é um par ação e reação entre a Terra e o livro. Outro par ação e reação acontece entre o livro e a mesa. O livro ele vai comprimir a mesa e a mesa vai empurrar, entre aspas, o livro. Você tem um par ação e reação de contato agora entre o livro e a mesa. O livro faz uma força na mesa e a mesa faz uma força no livro. Eu estou chamando de N, essa é a força normal. Elas também têm mesma direção, sentidos contrários, uma para baixo, outra para cima, e mesma intensidade. Peso e normal não formam par ação e reação, eles nem sempre têm o mesmo valor, tá? Eles não se anulam, nem sempre se anulam. Nesse caso, as forças que estão aplicadas no livro são normal, que é a mesa no livro, e o peso, que é a terra no livro. Como só tem essas duas forças no livro, na direção vertical, eles vão se anular. Normal é igual ao peso, mas isso não é uma regra geral. Então vamos para os exercícios. Exercício 1 da página 445. Nos exercícios a seguir são representados corpos apoiados de diferentes maneiras. Analise cada situação proposta e admita que a gravidade vale 10. Uma menina, corpo A, de 15 kg, está sobre uma superfície plana. O conjunto está em repouso. O esquema ao lado da imagem, chamado diagrama de corpo livre, representado na situação, nele os corpos estão separados para melhor visualização da situação problema. Assinale no diagrama as forças aplicadas na menina e as suas reações. Então a gente vai ter, da mesma forma que o livro sobre a mesa, a gente vai ter o peso, a terra atraindo a menina atraindo a terra, e normal, que é o contato entre a menina e o chão. Tá lá. Essa é a força que a terra atrai a menina nessa caixinha, a terra atrai a menina com uma força peso, e a menina atrai a terra com a mesma força peso. Então esse é um par ação e reação. O outro par ação e reação. A menina ela vai comprimir o chão aqui para baixo, que é essa força normal vertical para baixo. A menina comprime o chão para baixo e o chão empurra a menina para cima com essa força N, que tem a mesma direção, mesmo sentido contrário e mesma intensidade. Então essas são as forças. Letra B. Calcule a intensidade de cada força representada. Peso é igual a massa vezes gravidade. A massa da menina é 15 kg, a gravidade vale 10, então 150 newtons é o peso da menina. A menina está em equilíbrio no plano horizontal, as únicas forças que estão atuando nela, peso e normal, então elas vão se equilibrar. Então, normal é igual ao peso da menina. Normal é 150 newtons também. Questão 2. Uma pessoa, corpo A, de 45 kg, está sobre um caixote, que é um corpo B, de 10 kg. Na situação, ambos se encontram em repouso sobre o plano horizontal. No espaço reservado, faça o diagrama de corpo livre, assinalando as forças nos dois corpos e suas respectivas reações.
Então vamos lá. A gente vai ter, esse daqui é o homem, que é o corpo A. Essa é a caixa mesmo, que ele está em cima. Essa é a superfície do chão. E aqui está a terra. Então a gente tem a terra atrai a pessoa, o peso da pessoa, o peso de A, a terra atraindo ela. A terra atrai a caixa também, que é o corpo B. Esse é o peso do B. Essa é a ação da terra sobre o homem e a caixa. Peso do B e peso do A. E a reação, tanto do homem quanto da caixa na terra. Se a terra atrai o homem atrai a terra com a mesma força PA. A terra atrai a caixa atrai a terra com a mesma força PB, mesma direção e sentido contrário. E aí a gente tem as forças de contato. Bom, a pessoa está apoiada na caixa. A pessoa ela faz uma força na caixa que eu estou chamando de NA. A pessoa com os pés ela empurra a caixa para baixo com uma força NA. E a caixa reage e empurra a pessoa para cima com uma força NA também, mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Agora analisando a caixa no chão. Então a caixa no chão. A caixa ela vai comprimir o chão, ela vai empurrar o chão para baixo com uma força NB. E o chão vai reagir e vai empurrar a caixa para cima com uma força de mesma direção, sentido contrário e mesma intensidade NB. Então está aqui as forças de campo gravitacional e as forças de contato. Calcule a intensidade de cada uma dessas forças. Peso da pessoa, peso do A, massa dele que é 45 vezes a gravidade 10, 450 newtons. Peso da caixa B, massa que é 10 kg vezes a gravidade 100 newtons. Vamos calcular as normais. Bom, a normal A é igual ao peso A. Então aqui a pessoa está em equilíbrio, vai se cancelar. A normal A com o peso dela, normal igual ao peso, 450 newtons. Agora, a normal B, dá uma olhada o equilíbrio da caixa. Para baixo, a gente tem o peso do B, que é o peso da caixa, mais a normal A, que é a pessoa empurrando ela, e para cima a gente tem a reação do chão, que é a normal B. Condição de equilíbrio aqui na vertical. O que tem para cima é igual ao que tem para baixo. Então, a normal B para cima tem que ser igual às duas para baixo. Normal B vai cancelar com essas duas aqui para baixo. Essa é a condição de equilíbrio na direção vertical. A normal B tem que ser igual ao peso mais a normal A que estão para baixo. Peso A a gente já achou. Peso do B, aliás, é 100. A normal A é 450. Então, a normal B, 550 newtons. Questão 3. Uma pessoa de 50 kg está sobre um calçado com molas. Esse equipamento, quando submetido a forças de compressão, apresenta deformação que reduz o impacto que o atleta sofre. Na situação da figura, o conjunto pessoa mais calçado se encontram em repouso em um local no qual a intensidade da gravidade vale 10. Considerando que a estrutura do calçado deforma como se fosse uma mola ideal, de massa desprezível, pede-se: faça o diagrama de corpo livre para a pessoa e para a mola, calçado, representando as forças que lhes são aplicadas. Então a gente tem a pessoa, essa caixa, e o sapato que ela está usando, está simplificado por uma mola, e está aqui a superfície do chão. Então a gente tem aqui o peso da pessoa, a terra atraindo a pessoa. Essa força aqui é a força que a mola faz na pessoa. É a força elástica, tá? Tá chamado de NA, mas na verdade é a força elástica. Então aqui tem um contato entre a pessoa e a mola, aqui o pé dela com a mola. Então essa força NA, vertical para baixo, é a força que o pé da pessoa faz na mola. O pé da pessoa empurra a mola para baixo com uma força NA. E a mola empurra a pessoa para cima com uma força também NA. E entre a mola e o chão, a gente tem uma força de contato aqui. A mola faz uma força no chão, que é NB, e o chão faz uma força na mola, que também é NB, uma forçação em reação de contato entre a mola e o chão. Calcule a intensidade de cada uma das forças representadas.
Então lá, o peso da garota. M vezes G. A massa dela é 50, a gravidade é 10. Então 500 newtons é o peso da garota. Normal é igual ao peso. A garota está em equilíbrio. A normal é igual ao peso, certo? Então, igual a 500 newtons também. Letra C. Admitindo a constante elástica da mola 5.000 newton por metro, calcule a sua deformação. Faltou a normal B aqui. A normal B é igual a normal A. Elas são iguais, elas estão aplicadas na mesma mola. O valor delas é a força elástica, que é constante ao longo da mola. NA igual a NB, está tudo em equilíbrio, é também 500 newtons. Vamos achar então qual é a deformação da mola. Lei de Hooke, força elástica igual a K vezes X. K é a constante elástica da mola, que é 5.000. A força elástica é igual ao NA ou NB, dando o mesmo. É a força que está distribuída aqui na mola, que vale 500 newtons. O K, então, 5.000. Passo 5.000 dividindo. 500 dividido por 5.000, 0,1 metros. Ou 10 centímetros. Então, essa é a deformação da mola.